Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Vamos começar hoje mais uma aula de oncologia. Só um minutinho que eu vou projetar os slides aqui para vocês. Pessoal, vou fechar a câmera aqui para ficar mais fácil para vocês verem o slide todo. E vamos dar continuidade aí à matéria. Isso. Hoje nós vamos falar sobre quimioterapia, dando continuidade à nossa disciplina, né? Então, um conceito extremamente importante que a gente vai começar a entender hoje, que é um dos principais tratamentos para os pacientes oncológicos, né? Que é o uso de drogas que vão controlar o câncer. Então, a quimioterapia nada mais é do que drogas, né, agentes químicos, que podem ser usados isoladamente ou em combinação com outros medicamentos, com outros tratamentos, que vão ter, no final, o objetivo de tratar, de controlar os tumores malignos, né, o câncer. Então, essa é a definição mais simples, né, do que seria a quimioterapia, tá? A quimioterapia é uma modalidade de tratamento sistêmico, ou seja, que vai agir no corpo, né, de uma maneira geral. Ela contrasta com cirurgia e com a radioterapia, que são outras formas de tratamento também muito utilizadas, né? Então, a quimioterapia, ela pode ser associada, por exemplo, à cirurgia e radioterapia ou não. A quimioterapia também pode ser empregada com objetivos de cura, ou seja, ela pode tratar o paciente a ponto que ele consiga obter a cura do câncer, ou ela pode ter um objetivo paliativo, que nada mais é que controlar a proliferação do câncer, né? Fazendo com que a extensão do tumor seja controlada e esse paciente possa ter uma qualidade de vida melhor possível, tá? Mas isso depende, né? Depende do tipo de tumor, depende da extensão desse tumor, da condição física do paciente. Então, isso tudo é levado em consideração para que seja feita a escolha do tipo de tratamento quimioterápico que esse paciente vai receber. Então, como eu já disse, ela também pode ser associada a outros tratamentos, né? Como cirúrgico, radioterápico, hormonoterapia, imunoterapia, por exemplo. Agora, a gente vai falar sobre dois conceitos que são extremamente importantes, aí vocês têm que prestar muita atenção nesse slide aqui, nessa explicação. A quimioterapia, ela pode ser classificada como quimioterapia neoadjuvante e adjuvante. Vocês já devem ter escutado esses termos por aí. Por que é tão importante a gente entender os conceitos, né? Para que na hora de atender os pacientes, quando vocês estiverem trabalhando na prática, vocês possam entender o porquê de cada escolha, o porquê do tratamento, que isso vai implicar no cuidado de enfermagem que deve ser aplicado por esse paciente. Então, a quimioterapia neoadjuvante é aquela que vai ser empregada antes da cirurgia, tá? O objetivo desse tratamento quimioterápico é reduzir o tamanho do tumor para que se tenha uma resposta ao quimioterápico antineoplásico melhor, tá? Ela também é interessante para que se possa avaliar, né, a resposta do antineoplásico.
Já a quimioterapia adjuvante é aquela que vai ser empregada, que vai ser feita, que vai ser aplicada, né? Após o procedimento cirúrgico, né? Ela serve para remover as micrometástases que podem ocorrer, né? Então, após um paciente, vamos criar aqui um exemplo, né, para ficar mais simples. Uma paciente, mulher, de meia idade, descobre um câncer de mama, por exemplo, né? Em muitos casos, a equipe médica de oncologia vai indicar essa paciente a fazer um tratamento neoadjuvante, quimioterápico neoadjuvante. Então, às vezes, essa paciente vai fazer as sessões de quimioterapia antes de fazer a cirurgia, para que haja essa redução do tumor, né? E posteriormente a cirurgia ela pode continuar o tratamento. Quando faz antes da cirurgia é o neoadjuvante, né? Quando não é antes do procedimento em si, não tem esse intuito, né, de que o quimioterápico seja feito antes da cirurgia, ele é chamado de adjuvante. Por quê? Vamos imaginar outra situação. Essa mesma paciente descobriu um câncer, não foi indicado para essa paciente, né, depois da avaliação de vários fatores que vão levar a equipe médica a decidir qual vai ser o melhor tratamento para o paciente, tá? Então, vamos imaginar que essa paciente não tenha tido indicação de quimioterapia neoadjuvante. Então, ela vai partir para a quimioterapia adjuvante. Essa paciente foi avaliada, fez um procedimento cirúrgico para retirar o tumor e após a retirada do tumor, iniciou as sessões de quimioterapia adjuvante, ou seja, o objetivo dessa quimioterapia adjuvante é eliminar, acabar com qualquer metástase pequenininha que possa ter ficado ali no corpo da mulher após o procedimento de remoção do tumor, tá? Então, essa é a diferença entre esses dois termos, entre essas duas modalidades de quimioterapia que eu quero que vocês entendam. Então, agora falando da enfermagem, dentro do assunto quimioterapia, né? O papel da equipe de enfermagem, de uma maneira geral, é de extrema importância, né? Nós, equipe de enfermagem, aí eu falo de enfermeiros e técnicos, né, de uma maneira geral, somos multiplicadores de informações. Então, por isso é que eu foco tanto em trazer o máximo, né, de conhecimento de uma forma reduzida para vocês, obviamente, né, mas o máximo que eu posso, da melhor maneira que eu posso, porque é importante demais que vocês entendam, tenham um conhecimento que a gente precisa passar isso para os nossos pacientes. A gente precisa passar isso de uma forma correta, né? É tão bom quando nós somos atendidos por uma equipe médica, equipe de enfermagem, profissionais da saúde de uma maneira geral, né? Que sabem o que estão fazendo, que têm conhecimento, que estudam, que passam segurança para o paciente, né? Que deixam os pacientes mais calmos, que discutem com os pacientes questões que muitas vezes são tabus para os pacientes, né? Desfazendo aí vários preconceitos. Então, esse, além, né, da questão técnica mesmo, né, que nós desempenhamos muito, especificamente falando sobre o tratamento oncológico, né, assistência de enfermagem extremamente necessária. A maioria das vezes são pacientes mais debilitados, que precisam muito da nossa assistência. Além disso, tem essa outra parte, né, essa outra questão importante, que é essa multiplicação de informações, né? E a gente precisa fortalecer a enfermagem, a gente precisa estudar cada vez mais para sermos bons profissionais e poder passar isso também para os pacientes, tá? Então, um breve histórico que eu trouxe aqui para vocês sobre a quimioterapia, né? A quimioterapia, o tratamento quimioterápico, ele tem história de utilização dessas drogas, né? Desde as civilizações antigas lá do Egito e da Grécia,
há relatos, né, de descoberta de que naquela época eles usavam algumas substâncias como sais metálicos, arsênio, cobre, chumbo, para tratar esse tipo de doença. Tá? Obviamente não se chamava quimioterapia antineoplástica como a gente faz hoje, né? Mas foi um princípio aí, né, do início do que a gente tem como visto como quimioterapia hoje. Então, os primeiros registros do tratamento quimioterápico surgiram lá por volta do século XIX. No início dos anos de 1940, surgiram os primeiros resultados positivos do tratamento de pacientes com hormônios, né? A gente vai ver mais para frente, vocês vão entender que é uma das opções também de tratamento, né? E um dos mais importantes resultados da pesquisa sobre gases venosos levou à descoberta de uma substância muito importante, né, para o desenvolvimento de drogas, de quimioterápicos, que foi a mostarda nitrogenada. Isso aqui eu trouxe mais como curiosidade para contextualizar vocês com relação a isso. Então, agora vamos falar sobre os mecanismos de ação dos quimioterápicos, né? A maioria quando eu falo agentes antineoplásicos, quimioterápicos, é a mesma coisa, tá, gente? Os termos estão se referindo sobre, é a mesma coisa. Então, a maioria dos quimioterápicos, eles não possuem especificidade, ou seja, eles não são específicos, como o próprio nome já diz, eles não destroem só aquelas células ruins que precisam ser destruídas. E por isso eles podem causar tantos efeitos colaterais maléficos que a gente costuma ver, tá? Então, de uma maneira geral, eles costumam ser muito tóxicos para tecidos de rápida proliferação. Nós vamos entender isso aqui durante a aula de hoje. Então, voltando a uma matéria muito importante que vocês tiveram no ensino médio, tenho certeza disso, que a gente vai ter que entender, vai ter que relembrar um pouquinho aqui mais para poder entender o mecanismo de ação dos quimioterápicos, né? É sobre o ciclo celular e a cinética, como que funciona ali a cinética tumoral, tá? Então, essa figurinha que eu coloquei para vocês é uma figura de um ciclo celular, ou seja, das fases que compõem o ciclo celular, que nada mais é que as fases que vão ocorrer para que se tenha no final a multiplicação de células, tá? A formação de novas células. Isso ocorre no nosso corpo o tempo inteiro, né? Porque as nossas células estão sempre morrendo e nascendo novas células. Então, esse processo ocorre o tempo inteiro no nosso corpo. Esse processo, ele é dividido, né, em fases, como está esquematizado aí na figura, essas fasezinhas coloridas, né? Fase M de mitose, fase G2 pré-mitótica, G1 pós-mitótica, S, né? E tem a G0 também, que a gente vai ver nesse próximo slide. Então, vou tentar explicar para vocês, essas aulas online, fica um pouco mais difícil explicar essas questões, mas eu vou tentar me fazer ficar bem clara aqui para vocês, tá? Porque se a gente tivesse presencialmente, poderia desenhar no quadro, né? Como eu geralmente faço. Mas eu vou explicando, e se vocês tiverem dúvida nessa fase, nessa parte aqui da matéria, escreva aí nos comentários que eu tento, às vezes, explicar de uma outra forma, tá? O importante é que vocês entendam bem esse processo. Então, o processo de crescimento e de divisão das células, qualquer célula, tanto as células normais quanto as células cancerosas,
eles seguem essa sequência de eventos, né? Que nada mais é que o ciclo celular, tá? E no final desse evento, desse processo, o que a gente espera é que ocorra a divisão celular em si, né? Que as células se multipliquem e reponham sempre o nosso corpo. A gente está sempre perdendo células do nosso corpo inteiro, né? Então, vamos começar pela fase G0. Deixa eu achar o mouse aqui para mostrar para vocês. Essa fase G0 é a fase que a gente chama de descanso. Essa é a fase que não ocorre nada, vamos dizer assim. A célula fica realmente descansando. É uma fase que essa célula está pouco vulnerável à ação dos antineoplásicos. Por quê? Porque ela está quieta, é como se ela estivesse dormindo, só esperando o momento que ela vai ser acionada através de gatilhos que o nosso corpo tem para poder se proliferar, né? Então, imaginem só, por exemplo, um tipo celular que se prolifera muito, que é as células da nossa pele. O tempo todo a gente está perdendo células, né, da nossa pele e ela está sempre se renovando, né? É um tecido que se renova muito. Então, existe no nosso organismo várias célulazinhas que estão lá em G0, células da nossa pele que estão nessa fase G0, que estão quietinhas lá, preparadas para começar o processo de divisão celular quando for necessário. Então, o nosso corpo é extremamente inteligente. Quando a gente precisa de renovar as células da pele, por exemplo, né? Como eu estou citando como exemplo no momento, o nosso corpo avisa essas célulazinhas que estão lá na fase de G0, olha, está precisando de mais célula aqui, vamos repor, né? E essas células saem dessa fase de descanso, no qual elas estão inertes, paradas, quietinhas, dormindo lá, né? E começam a entrar em outras fases do processo de divisão celular, o ciclo celular, tá? Então, quando isso acontece, quando há essa sinalização para a célula sair dessa fase de G0, ela vai para a fase de G1. A fase G1, ela representa o início do processo de divisão celular. Nessa fase, vai ocorrer a síntese do DNA. DNA é onde tem toda a nossa carga genética, né? Todas as nossas células, espero que vocês lembrem disso, né? Dentro delas tem o nosso DNA, né? Então, nessa fase de G1, ocorre a síntese do DNA e das proteínas lá que vão formar o DNA, tá? Essa fase, ela tem uma duração variável, né? E geralmente ela fica muitas horas, a célula fica muitas horas nessa fase, até que ela possa estar preparada para poder prosseguir para a próxima fase. A próxima fase é a fase S, onde vai acontecer a síntese mesmo do DNA, tá? Ou seja, vai ter a duplicação do material genético. Porque pensem só, uma célula não vai se transformar em duas? Então, para isso, ela precisa duplicar o DNA, né? Cada célula nossa não tem lá dentro do núcleo da célula o nosso DNA? O DNA é como se fosse a fórmula do bolo, né? A gente precisa sempre ter a receita, a fórmula do bolo dentro de cada uma das nossas células, para que elas possam ir se multiplicando, né? E através da leitura do nosso código genético, o código genético diz exatamente como que tem que ser o nosso corpo, né? Então, por isso que a gente tem que ter o DNA dentro das células. E é por isso que tem que ocorrer essa duplicação do material genético, porque uma célula vai se dividir em duas, né? No final do ciclo celular. Então, na fase S, vai ocorrer então essa duplicação do material genético, tá? Essa fase também é uma fase mais demorada, dura aí
várias horas. Tem literatura que fala que de 10 a até 30 horas para que essa fase ocorra. A próxima fase é a fase G2, que é uma fase que a gente chama de pré-mitótica. Mitose, essa palavra mitose significa divisão, tá? Então, a G2 já é a fase, aqui pelo desenho, vocês já podem perceber. Na S está começando a multiplicação aqui, né, do nosso DNA. A fase G2 é a fase onde ocorre a síntese do RNA e das proteínas que vão ser necessárias para que ocorra a divisão celular, né? Que vão existir várias proteínas, várias substâncias aqui dentro que vão realmente operacionalizar essa fase aqui de divisão, tá? Então, vocês estão vendo que aqui, olha, na fase G2, a gente já tem uma célula, né, com DNA duplicado, né, já se preparando para a divisão, para a fase de mitose. A próxima fase é a fase M. A fase M, ou fase de mitose, né, que significa divisão, nessa fase vai acontecer a separação dos cromossomos e a formação de duas células que vão ser idênticas, né? Então, a fase... Então, a fase G2 está se preparando, a fase M já é a mitose, né? Essa aqui é a pré-mitótica, a M é M de mitose, tá? De divisão. Nessa fase, então, aqui, a célula já está pronta, preparada, né? E ela vai só se dividir, porque já tem DNA duplicado, as enzimas que vão ser responsáveis por esse processo aqui de divisão já estão lá, já está tudo pronto para que uma célula vire duas células idênticas. Gente, esse foi um resumo, assim, muito resumo mesmo do que é um ciclo celular, que é muito mais complexo, né? Estou trazendo termos técnicos aqui para vocês, porque não cabe no curso, tá? Isso a gente já aborda em cursos mais específicos, né? Por exemplo, a graduação, a gente estuda isso. Mas espero que vocês tenham entendido, me dê um retorno aí também, se vocês entenderam que isso é muito importante, para que vocês entendam os mecanismos de ação dos quimioterápicos, tá? Por isso que a gente está voltando aqui no que é um ciclo celular, que é um negócio básico lá do ensino médio, tá? Então, espero que vocês tenham entendido todas essas fases que vão gerar o processo de divisão celular. Por que eu estou falando de divisão celular? Porque a gente já estudou que câncer, né, neoplasia maligno, tumor maligno, nada mais é do que a proliferação descontrolada de células do nosso corpo, né, que vão perder a função, que vão virar células que não deveriam, né, que não vão desempenhar o papel certinho delas ali. Então, por isso que a gente tem que entender como é que ocorre esse processo de divisão. Porque da mesma maneira que as células normais do nosso corpo passam por esse processo, as células cancerígenas também vão se dividir da mesma forma, tá? Então, os quimioterápicos, o mecanismo de ação dos quimioterápicos está muito relacionado a essas fases de divisão celular, tá? Então, assim, em um sistema de resposta de morte celular, novas células são sinalizadas e elas vão sempre lá iniciar a fase G1, tá? Foi o que a gente falou. É como se em G0 elas estivessem dormindo e quando é necessário elas são sinalizadas e elas começam G1, G2, né? G1, S, G2, M. E em pacientes com câncer, esse mecanismo ele não ocorre. Portanto, as células cancerosas ou cancerígenas, né, elas vão iniciar esse processo de divisão celular de forma independente. Então, o organismo perde esse mecanismo de regulação. Porque quando nós não estamos doentes,
nosso organismo é inteligente. À medida que é necessário repor células do corpo, ocorre essa sinalização para que novas células se dividam. Quando o paciente possui um câncer, ele perde esse mecanismo de regulação. Então, por isso, as células cancerígenas vão se desenvolver de forma independente. Então, ocorre uma falha no mecanismo de regulação então, dessas células e de divisão celular. Por isso que o tumor nada mais é que uma massa tumoral de células aumentadas que vão perdendo aí a sua capacidade e vão se diferenciando. Então, ainda sobre os mecanismos de ação dos quimioterápicos, eles são mais eficientes quando eles são usados antes, precocemente, quando o tumor ainda está crescendo. Por quê? Coloquei para vocês um gráfico ao lado. Existe um processo de divisão celular. A gente já sabe, vários estudos foram feitos e eles demonstram que as células cancerígenas, elas têm uma tendência de crescimento muito acentuada no início e em determinado ponto, elas caem num platô. Elas continuam ainda assim crescendo, como mostra aqui o gráfico, mas elas não crescem tão rapidamente, de forma tão exponencial quanto no início. Então, é importante entender essas fases do ciclo celular, porque as células que estão em divisão ativa, essas células que estão nesse ponto aqui, elas vão ser mais susceptíveis à droga. Então, a droga vai fazer mais efeito nessa fase aqui, que elas estão se dividindo muito, do que na fase que elas já estão lá no platô. Porque os quimioterápicos, eles vão agir mais nas células que se dividem mais rapidamente. Então, agora a gente vai falar sobre as classificações dos quimioterápicos, né? Eles podem ser classificados de duas formas, principalmente. Primeiro, de acordo com a estrutura química e a função em nível celular, né? Então, de acordo com esse quesito aqui, eles podem ser divididos em 6 grupos, que são agentes alquilantes, antimetabólitos, antibióticos antitumorais, plantas alcaloides, agentes múltiplos, hormônios e antagonistas hormonais. A outra opção de classificação é de acordo com a especificidade no ciclo celular, que foi o que a gente acabou de ver. Existem algumas drogas que são ciclo celular específicas, ou seja, elas são mais ativas no combate de células que vão se encontrar em algumas fases determinadas do ciclo, como, por exemplo, a fase S e a fase M. Então, elas vão ser mais efetivas no combate de tumores que tem um grande número de células em processo de divisão celular, né? A outra opção é as drogas que são ciclo celular não específicas. Essas, elas vão atingir as células em qualquer fase do ciclo celular que elas se encontram. Então, as drogas que são ciclo celular não específicas, elas vão atingir, de uma maneira geral, todas as células em todas as fases celulares, e isso é responsável por muitos dos efeitos colaterais que a gente vê dos quimioterápicos. Vou falar para vocês um pouco brevemente sobre esses grupos, né, de classificação dos quimioterápicos de acordo com a estrutura química e a função no nível celular. Então, primeiro são os agentes alquilantes.
Dentro dos agentes alquilantes, a mostarda nitrogenada foi a primeira droga, né, que eu já contei para vocês lá no histórico sobre a descoberta dos quimioterápicos. Foi a primeira droga descoberta acidentalmente, né? Essas drogas desse grupo de quimioterápicos, eles vão causar alterações nas cadeias do DNA e vão impedir a replicação. Elas são drogas que são ciclo celular não específicas, né? Então, elas podem destruir células em repouso ou em processos de divisão ativa. Elas são células, elas recrutam, na verdade, células G0 para o processo de divisão celular ativa, tornando elas sensíveis às drogas, né? Alguns exemplos que eu coloquei para vocês de agentes alquilantes a ciclofosfamida, clorambucil, entre outros. E essa classe, ela pode também ser dividida, a classe de agentes alquilantes também pode ser redividida entre mostardas nitrogenadas, derivados de etilenomímicos, entre outros. Os principais efeitos colaterais relacionados aos agentes alquilantes estão ligados ao sistema hematopoietético, ao sistema reprodutor e gastrointestinal. E o uso desses quimioterápicos também pode causar alopécia, né, que é a perda de cabelos e fios. Os agentes antimetabólicos, que é o segundo grupo, eles têm uma capacidade meio que de enganar células, né? Eles vão se incorporando a elas e bloqueiam a produção de enzimas que são necessárias para a síntese de substâncias que são importantes lá para a formação do DNA, né? Para as cadeias de DNA e de RNA. Essas são drogas que são ciclocelular específicas, então elas atuam sobre as células quando elas estão na fase de síntese do DNA, ou seja, a fase S. Elas são mais efetivas no tratamento de tumores de rápida divisão. Alguns exemplos, né, de quimioterápicos desse grupo são os análogos do ácido fólico, análogos das purinas e das pirimidinas. Alguns exemplos mais comuns são metotrexato, tioguanina, fluoracil também, entre outros. Alguns efeitos colaterais que são mais comuns nesse grupo de antineoplásicos é a mielodepressão, ou seja, a baixa produção de células do sangue, né, que são produzidas lá pela medula óssea, a alopécia e mucosite. Claro que não são só esses, né? Mas são os mais comuns, os principais. Já no grupo dos antibióticos antitumorais, esses vão atuar interferindo na síntese dos ácidos nucleicos, né? Através de um processo denominado intercalação, que vai impedir que haja a duplicação e a separação das cadeias de DNA e de RNA. Então, elas são drogas que são ciclocelular específicas e elas vão agir lá na fase M, na fase de mitose, porque elas vão atrapalhar essa duplicação, essa separação das cadeias. Alguns exemplos de antitumorais dessa classe, um muito comum é a doxorubicina, vocês vão ver muito, né, se forem trabalhar em centros de quimioterapia. Alguns efeitos colaterais que são comuns são principalmente do trato gastrointestinal, do sistema hematológico e também causam alopécia. E o extravasamento, uma questão muito importante, que o extravasamento dessa droga para os tecidos causa uma necrose severa. Então, ela é uma droga vesicante, tá? Exceto a bleomicina e a mitoxantrona, que também são drogas desse grupo, mas que não são vesicantes, tá?
Quando a gente for ver efeitos colaterais dermatológicos, tem uma aula que eu vou discutir muito isso com vocês, então não se preocupe, a gente vai ver um pouquinho sobre esses efeitos colaterais dos quimioterápicos. O próximo grupo é de plantas alcaloides, são as drogas que pertencem a esse grupo, né, de plantas alcaloides, que são inibidores mitóticos, inibidores também de uma enzima chamada topoisomerase, tá? Que vai agir ali nesse processo de mitose das células. Nesse caso, esse grupo, né, de quimioterápicos, ele vai se ligar a proteínas das células, como microtúbulos, que são estruturas que são responsáveis por fazer aquela separação lá dos cromossomos na hora que está fazendo a divisão celular, tá? Então, ele vai causar bloqueando, vai acabar bloqueando a divisão celular durante a fase ali de mitose, tá? Também são células que são ciclocelular específicas, né? Vão agir em uma parte específica ali do ciclo, em um momento específico. Muito comum, vincristina, vinblastina, paclitaxel, são drogas muito comuns utilizadas. Eles são inibidores da enzima, né, da topoisomerase. Como eu já falei, são enzimas lá que são responsáveis pela separação ali do DNA. E tem mais exemplos também, que é irinotecano, os efeitos colaterais principais, neurotoxicidade, alopecia, diarreia e dispneia. Existem também agentes múltiplos, né, que fazem parte dos grupos de antineoplásicos que têm uma ação variada, né, não são tão específicos quanto esses que a gente discutiu agora, né? Então, eles vão ter características diversas, toxicidades diversas, então eles entram num grupo de agentes múltiplos, né? Porque eles são diferentes dos demais grupos. Tem também os hormônios e antagonistas hormonais, né? Porque muitos tecidos do nosso corpo, eles precisam de hormônio para poder crescer, para funcionar, né? E alguns tumores, por exemplo, tumor de mama, de próstata, de útero, tireoide, eles também vão ser muito influenciados por esses hormônios, né? Então, nesse caso, a ação dos hormônios ou dos antagonistas hormonais vai ter um papel importante aí no controle da doença, tá? Porque existem nesses tumores receptores hormonais que vão estar relacionados aí ao crescimento do tumor, tá? Como um exemplo eu coloquei para vocês, no tumor de mama existem receptores para o hormônio de estrógeno. Então, muitas vezes o tratamento está relacionado aí ao uso de hormônios. Essa terapia com esses medicamentos, os hormônios ou antagonistas hormonais, né? Ele vai ter o objetivo de deter, então, o crescimento do tumor, né? Eles geralmente são tratamentos mais paliativos. Eles são capazes de retardar temporariamente ali o crescimento do tumor, né? Sem causar tanta toxicidade e sem causar tantos efeitos colaterais, né? E acaba aliviando de uma maneira geral os efeitos colaterais como dor, né? Tanto por causa do processo, né, quimioterápico, tanto por causa do tumor em si, né, que muitas vezes pode causar esses efeitos colaterais como dor. O tratamento quimioterápico, o tratamento com os hormônios ou os antagonistas hormonais, ele pode ser dividido de 4 maneiras, que é a terapêutica aditiva, quando usa-se o hormônio, a cirurgia ablativa com extração de glândula
cujo hormônio estimula o crescimento tumoral, né? A terapia competitiva, onde a gente usa agentes antitumorais que vão inibir os efeitos dos hormônios naturais, e a terapêutica inibitória, quando é feito o uso de substâncias inibidoras da síntese dos hormônios. Então, visto isso, discutimos sobre as classificações da quimioterapia, né? Os mecanismos de ação, de acordo com as fases do ciclo celular, e outro assunto importante que a gente tem que discutir é sobre a poliquimioterapia, né? Hoje em dia é muito comum a gente ver a associação de vários quimioterápicos no tratamento, e isso é chamado de poliquimioterapia. Esse é um método muito interessante porque é um somatório de benefícios quando a gente usa mais de um quimioterápico, porque o nosso corpo, as células, elas têm uma tendência a ter uma resistência ao tratamento. Então, o uso de poliquimioterápicos, ele ajuda a retardar a resistência tumoral. Então, isso possibilita o uso de doses menores de medicamentos, né, e uma resposta melhor. Então, esse processo de expor as células, os tumores, né, as células neoplásicas, a mais de um quimioterápico, ele vai ajudar a retardar, então, o mecanismo de resistência tumoral e possibilitar melhores respostas ao tratamento. Só que para a gente conseguir conciliar mais de uma opção de quimioterápico, né, para poder atingir esses benefícios da poliquimioterapia, alguns critérios têm que ser levados em consideração. Como, por exemplo, deve existir diferentes mecanismos de ação entre os quimioterápicos que serão utilizados, né, justamente para que possa ajudar a retardar essa resistência tumoral. Esses poliquimioterápicos devem ter diferentes toxicidades. Então, por exemplo, não vai se usar 2 quimioterápicos que são cardiotóxicos, por exemplo, né, que são tóxicos para o coração, porque isso vai potencializar a toxicidade, né? Então, tem que ter 2 ou mais medicamentos que vão ter toxicidades diferentes, né? Então, alguns vão ser mais tóxicos para o sistema nervoso, outros para o sistema cardíaco e hepático. Então, tem que haver essa associação para não sobrecarregar o organismo do paciente. Eles têm que ser efetivos quando usados isoladamente, né? Tem que ter bases bioquímicas para o sinergismo e prazos diferentes também de toxicidade, né? A gente vai ver um pouco mais para frente que alguns quimioterápicos também eles não podem ser usados por longos períodos, tem alguns prazos, né? Alguns podem ser usados X vezes, porque senão pode aumentar o risco de toxicidade, tá? O sinergismo nada mais é do que trazer mais benefícios, tá? Então, o estudo dessas bases bioquímicas é para que aumente os benefícios que serão obtidos usando aí os quimioterápicos. E para a gente finalizar, eu trouxe para vocês uma curiosidade, que é uma coisa que muitas vezes os alunos perguntam. Existe um senso comum, né? Na linguagem popular, as pessoas falam, fulano está fazendo quimioterapia com quimioterapia vermelha, né? Essa é pesada. Ou fulano está fazendo com quimioterapia branca, né? Então eu trouxe isso para a gente discutir aqui, porque eu acho que é uma coisa interessante, né? Quando fala-se sobre quimioterapia vermelha, nada mais é que um grupo de medicamentos, né? Que, por exemplo, a doxorubicina faz parte desse grupo, né, de medicamentos, que eles têm essa característica de ter
uma coloração avermelhada, né? Por isso até desse nome, rubicina, né? Doxorubicina. Nesse grupo de medicamentos que tem essa característica, eles geralmente são mais associados à queda de cabelo, como um dos principais efeitos colaterais. A gente viu lá separado por grupo, né? Alguns atacam mais sistema hematopoético, uns causam alopecia, né? Que é a queda do cabelo, outros não. Então, criou-se essa associação aí de que a quimioterapia vermelha é pior, né? Mas é mais uma questão de classificação mesmo, é o grupo em que essa droga faz parte, porque ela tem uma característica de causar certos tipos de efeitos colaterais, tá? E a quimioterapia branca, né, que nada mais é que um medicamento que não é vermelho, né, que não tem essa característica de ser avermelhado. São vários outros medicamentos dentro daquela classe lá que a gente acabou de... das classes, né, que a gente acabou de ver, tá? Então, o mais comum, né, como a gente falou, é utilizar um tratamento combinado mesmo, fazer a poliquimioterapia, né? E também, muitas vezes, é usado o tratamento quimioterápico antes da cirurgia, né, para ajudar a reduzir o tumor, e também no pós-operatório, que vai ser o adjuvante, né, de acordo com o que for necessário para cada situação, né, onde deve ser avaliado o tipo de tumor, o estadiamento, né, ou seja, como que está esse tumor, qual que é o tamanho desse tumor, a evolução desse tumor, a condição de saúde do paciente, né? Várias questões são levadas em consideração pelo oncologista para a definição do tratamento quimioterápico. Trouxe para vocês esse quadro que é bem interessante, que é meio que um resumo de tudo que a gente viu, né? A gente discutiu sobre as fases do ciclo celular, que são muito importantes, porque os quimioterápicos vão atingir as células, né? Muitas vezes, quando eles são ciclos celulares específicos, em algumas fases específicas do ciclo celular, né? Como o próprio nome já diz. E esses medicamentos, eles também são separados, esses quimioterápicos são separados por grupos, né? Então, esse quadrozinho é meio que um resumo, né? Aqui na primeira fileira a gente tem a classe do medicamento, então os que a gente viu, agentes alquilantes, citrosuresa, várias classes, né? Aqui tem o mecanismo de ação. Aqui fala se eles são ciclos celular específicos ou inespecíficos, né? E os que são específicos, qual que é a fase que eles atingem a célula. E na última fileira aqui, os efeitos colaterais comuns, tá? É claro que aqui eu trouxe só os principais aqui para vocês, né? É difícil trazer todos os nomes. Hoje em dia a medicina evoluiu muito, a gente tem muitas opções de tratamento quimioterápicos, né? Mas a mais a título de curiosidade mesmo, para que vocês tenham a oportunidade de entender um pouquinho sobre os mecanismos. E por fim, o plano terapêutico. O plano terapêutico é o que deve ser feito com o paciente antes do início, né, das sessões de quimioterapia. Esse paciente deve ser avaliado, né, deve ter uma avaliação clínica para que a equipe possa determinar qual será o tratamento, como será feito, como vai ser administrada, qual droga será usada, né, quais são os cuidados, as orientações, né, que esse paciente vai precisar receber para que ele possa fazer quimioterapia, se ele for fazer cirurgia ou não, se vai fazer radioterapia, sim ou não, né? Como que vai ser a cirurgia antes ou depois da quimioterapia, ou as duas coisas, né? Quimioterapia antes e depois da cirurgia. Então, o paciente ele tem que estar orientado e treinado pela equipe, não só pelo médico, né? Tem toda a equipe multidisciplinar. Inclusive, deve ser avaliado o nível psicossocial desse paciente, né?
porque é um tratamento muito cansativo, causa muita ansiedade, né? Pode ter muitos efeitos colaterais, ser muito estressante para o paciente. Então, esse apoio psicológico também é muito importante. Bom, é isso. Essas são as referências dessa aula. Vou deixar aí para vocês abaixo o link com os exercícios que vocês devem fazer para poder fixar o conhecimento dessa aula, e vou mandar também para o e-mail da turma os slides em PDF e também o link, né, para quem quiser já se adiantar e ir lá no e-mail da turma já ir fazendo os exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail ou mensagem aqui abaixo do vídeo. E muito obrigada, até mais.